Se você ama a Deus em primeiro lugar, você pode ser abandonado pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu amigo, pelos teus filhos, seja por quem for. E aí o Senhor vai dizer, não te preocupa não, fica comigo que eu não te abandono. Ou isso é perfeito. Ele vai dizer para você, fica comigo que eu não te abandono, fica comigo. Deixa que no meu controle que eu vou lá. Eu vou resgatar tua mulher, vou resgatar teu marido, vou resgatar teu filho, eu vou resgatar tua filha, né? O que nós precisamos é amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos para a palavra, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra que Deus me deu, gente, está para nós estudarmos. Está em Mateus capítulo 22, a parábola das boldas. Estamos pertinho das boldas, né? Estamos pertinho desse grande evento, a qual nós nos sentaremos à mesa com Jesus. E ele nos oferecerá um grande banquete. Haverá uma grande festa quando nós chegarmos ao céu. Os vencedores, né? Eu também oro novamente pelas famílias que estão de luto sobre o acidente que aconteceu naquele avião. Ontem eu chorei muito. Quando eu vejo essas mortes, gente, quando eu vejo essas mortes assim, né, que são muitas pessoas, são pessoas que não estavam doentes, né? São pessoas que estavam indo para o trabalho, indo passear, indo para algum lugar e de repente não volta para casa. E de repente há uma notícia dessa na família, não é fácil, né? Não é fácil. E eu desde ontem, né, quando eu vi a notícia, eu não aguentei. Eu não aguento certas coisas, começo a chorar. E eu orei, né, pelas famílias e clamo por essas famílias que Deus console. Aqueles que estavam em Cristo Jesus foram com Cristo. O Senhor resgatou. Sempre eu falo para vocês que o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Quantas pessoas fazem plano, né? E de repente acontece um acidente desse. Quando você sabe que uma pessoa está na fase terminal, que está enferma, você está ali preparado, né? Ou para ele ser curado, ou então para que Deus leve e vai ser curado do mesmo jeito. Mas quando é uma pessoa que você sabe que a pessoa não estava doente, que foi para uma viagem, aí a dor é mais difícil, né? Porque você não estava preparado para viver aquilo. Como é que você está preparado para alguém ir para uma viagem e de repente não voltar para casa? A gente não está preparado para isso, né? Então, agora, quando alguém está doente, você já começa a se preparar, que pode sim ser curado, mas que pode também ser o dia da colheita, o dia que acabou sua vida na terra. Então, louvado seja o nome do Senhor, que Deus console a todos. Olhemos para o alto, olhemos para o Senhor, da onde vem o nosso socorro. E que Deus te alimente nesta manhã com a palavra dele, que a palavra dele aumente a nossa fé, renove a nossa vida, que a palavra dele venha nos renovar, que quando Jesus voltar, encontre fé em nós, encontre esperando aí. Mateus capítulo 22 diz assim, a parábola das boldas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábola, dizendo, eu gosto das parábolas, gente. O reino do céu é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. O que eu estou fazendo aqui? O que aqueles que levam o evangelho estão fazendo? Eles estão chamando os convidados de Jesus para essas bodas. Então, era aqui, ó, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Tem pessoas que são assim, que não querem nada com Cristo, que não querem participar das bodas de Cristo, que não querem participar dessa vida com Cristo. Tem pessoas que todos os dias estão sendo chamados, venha para Cristo, venha para o reino do céu, venha para essa vida com Deus, venha para essa festa no céu, esse grande evento que será o arrebatamento, mas as pessoas não querem aceitar esse convite. Feliz aquele que está aceitando esse convite, mas muitos não querem saber de Deus, não querem saber de santificação, não querem saber
saber de renúncia, não quero saber de largar o pecado, largar o mundo para viver com Deus, para ter uma vida nova, quero viver a vida velha, né? Tem pessoas que dizem, eu aceito Jesus, mas não larga a vida velha, gente. Não larga as práticas velhas. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, não foi para me ter a mesma vida que eu tinha, não. Foi para me ter uma vida nova. Na verdade, foi para me ter vida, porque eu não tinha vida. Eu me lembro que eu estava numa festa, gente, no final de semana, num sábado como esse. Eu estava numa festa e quando eu olhei para aquele lugar, eu disse assim: o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu vi as pessoas dançando, bebendo, eu vi as pessoas fedendo, né, a bebida, fedendo o cigarro, sabe? Um lugar que não era cheiroso, não. Porque, pelo amor de Deus, o cigarro não cheira, a bebida não cheira, gente. Pelo amor de Deus. A bebida não é agradável de se sentir, né? Então, eu penso assim, eu não gosto do cheiro de cigarro, não gosto do cheiro da bebida, eu não gosto do gosto da bebida na boca de alguém, né? E isso que eu pensei lá na hora. Eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu queria era morrer, porque isso aqui não tem sentido. Isso aqui não tem sentido. Eu estava nessa festa com esse pensamento, sentada num lugar, numa mesa, e olhando as pessoas dançando, e de repente veio esse pensamento: meu Deus, eu queria morrer porque aqui não tem nada de bom, não, sabe? Eu olhei para aquela falsa alegria e eu digo: meu Deus, não tem nada de bom, não, aqui. Eu vi as pessoas assim frias, as pessoas não verdadeiras no seu sentimento, né? Porque esses lugares são um lugar de ilusão, gente. Você não tem amigos verdadeiros nesse lugar. Você tem amigos de festa. Você tem amigos que estão lá participando da bebida, do álcool, das festas, mas não são amigos verdadeiros. E vocês, eu naquele momento eu estava vivendo aquilo, vendo aquilo e sentindo, mas meu Deus, isso aqui, eu queria era morrer, Senhor, porque aqui não tem felicidade para mim, não. Eu não vou encontrar minha felicidade aqui. Mas qual era a morte que eu estava querendo, gente? Era a morte desses enganos. E eu estava querendo viver uma vida de verdade. E o que foi que aconteceu? Jesus me resgatou. Foi um momento que eu entreguei o meu coração verdadeiramente para Jesus. Quando você entrega esse teu coração para uma pessoa, o que você acontece? Você começa a viver com aquela pessoa, né? Você começa a agradar aquela pessoa, amar aquela pessoa, você começa a dar a sua vida para aquela pessoa, o teu tempo para aquela pessoa. Então, entregar a nossa vida para Jesus é isso, gente. É ter relacionamento com Jesus, é ter vida com Jesus, é ter amor por Jesus, é dar amor para Jesus, não é só receber amor. Quando você casa com seu marido, você dá amor para ele, você quer receber amor. Então Jesus, ele te amou primeiro. O que falta é nós amar a ele, o que falta é nós entregarmos verdadeiramente a esse amor. Não é verdade? Muitas das vezes você se entregou verdadeiramente para o teu marido, para a tua esposa, e está aí vivendo uma separação, uma traição, um adultério, um divórcio, está vivendo uma mentira, mas você se entregou verdadeiramente para aquele homem, renunciou à tua vida, tem renunciado o teu tempo, tem renunciado tantas coisas para tu viver com teu marido, para te viver com tua esposa, e de repente você descobre uma traição, um engano, uma mentira, um abandono, tu está vivendo um divórcio. Mas eu quero que você entenda que muitas das vezes você ainda não entregou o teu coração verdadeiramente para ter um relacionamento com Deus. Você ainda não fez por Deus, você ainda não fez para Cristo aquilo que você faz por teu marido, que você faz por alguém que você ama, mas não tem feito por esse Cristo. Viver esse relacionamento, ter tempo para ele, né? Porque você disse que não tem tempo para ele, porque o teu tempo é para o marido, o teu tempo é para os filhos, o teu tempo é para você, mas não é para viver esse relacionamento com Deus. Então, gente, entregar a nossa vida para Jesus significa o quê? Que agora eu vou ter um relacionamento com Cristo. Eu vou ter um relacionamento, vou viver esse amor com Cristo. Não é daqui, eu aceito Jesus e quero só receber o amor. E só quero receber as bênçãos, né? A vitória, o melhor de Deus, mas eu não quero dar o meu melhor para Deus. Eu não quero dar o meu melhor para Cristo. Eu quero que Cristo tenha o tempo todo para mim, mas eu não tenho tempo para Cristo. Você está entendendo? Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a palavra, eu não tenho tempo para adorar a Deus, eu não tenho tempo para amar a Deus, eu só tenho tempo para pedir de Deus, é? Não, isso não é amor.
O amor, você arruma tempo para estar com a pessoa amada. Não é assim? O amor, você arruma tempo para a pessoa amada. O amor faz você ter tempo para aquele que você ama. Por quê? Porque você ama e você quer estar perto de quem ama. Não é assim? Você quer estar perto da pessoa que você ama, você não quer estar distante. E muitas das vezes você só tem Deus na boca, mas não está perto de Deus. Não tem relacionamento com Deus. Não vive esse amor com Deus, não vive esse amor com Cristo. E vive aí como uma pessoa que não é amada. E vive aí como uma pessoa como se fosse abandonada, como se estivesse sozinha. Então, essa entrega de nossa vida para Cristo, a gente tem que temos que ter entendimento que nós não estamos mais sozinhos. Cristo está com você, Cristo está conosco, Cristo está em nós, em nós. Então, entrega é isso, é você entregar a tua vida para Ele e ter relacionamento com Ele. Não é só dizer, Jesus, eu aceito Jesus. Aceitou Jesus, mas não tem relacionamento com Jesus. Aceitou Jesus, mas não tem renúncia para viver esse amor. Jesus renunciou o céu, renunciou o trono, renunciou a vida dele para viver um amor conosco. E o que nós temos renunciado para viver esse amor com Jesus? Temos renunciado a nossas vaidades? Temos renunciado. Vaidade a nossas vontades, gente. Temos renunciado a nossas vontades para viver esse amor? Presta atenção o que você já renunciou para viver com um amor com teu marido, com teu namorado, seja com quem você está. Você renunciou a alguma coisa. E como é que com Jesus nós não queremos renunciar a nada? Com Jesus não quer renunciar a nada. Gente, o amor é renúncia. Para me viver o amor, eu tenho que renunciar a alguma coisa. Então, para me viver o amor com Cristo, eu tenho que renunciar a alguma coisa. E o problema é que os seres humanos não querem renunciar, mas querem que Jesus os ame, né? Mas não querem amar a Jesus. Não querem amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo e de todos. Colocar a Deus em primeiro lugar. E amar o próximo como a si mesmo. Então aqui houve esse convite. Todos os dias Jesus está te convidando. E todos os dias nós estamos te convidando para esse grande evento, o arrebatamento, essa grande festa no céu. Oh, Jesus amado, eu fico imaginando, Deus. Eu fico imaginando o meu dia que nós seremos arrebatados, encontrarmos com Jesus nos ares, sermos vencedores em Cristo Jesus, iremos vencer a nós mesmos, vencer o pecado, vencermos a potestade e principado através de Cristo na nossa vida. Gente, eu só posso vencer o pecado se Cristo estiver em mim. Se eu não tiver relacionamento com Cristo, eu não vou vencer o pecado. Eu preciso ter relacionamento com Cristo para que o pecado seja vencido. Então, continuamos aqui. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Aí, então, Jesus ele não obriga ninguém. Ou você quer a ele ou você não quer. Ou você vem para esse grande evento do arrebatamento ou você não vem. A escolha é minha, a escolha é sua, gente. Jesus, ele não obriga ninguém. Eu não estou aqui para obrigar você a querer Jesus. Eu estou aqui para pregar a palavra e você fazer a sua escolha. Eu quero Jesus. Eu quero ir para o arrebatamento. Eu quero estar no arrebatamento. Eu quero o que o Senhor tem para dar para minha vida. A escolha é sua. Ele não vai te obrigar. Ele não vai me obrigar. Você que não segue Jesus, ele não vai te obrigar a seguir ele, não. A palavra é pregoada. A decisão é sua. A decisão é minha. A escolha é sua. A escolha é minha. O convite é feito. O que é um convite? Você convida alguém para uma festa, mas você não obriga a pessoa a ir para a festa, né? Se ela for, bem, se ela não, porque ela aceitou o teu convite. Se ela não for, é porque ela não aceitou o teu convite. Então, não tem não tem como Jesus nos obrigar a querer ele, gente. Eu não posso orar para que pessoas sejam aceite esses convites, né? Estejam nesse convite. Por quê? Porque é uma escolha sua. Eu oro para que Deus resgate as vidas. Mas se você não querer ser resgatado,
a minha oração não pode fazer nada por você, porque oramos, né? É a mesma coisa que você diz assim: ore pelo meu casamento. Mas se o teu esposo não quer voltar para você, se a tua esposa não quer voltar para você, eu orei por um casal, gente. O esposo voltou para a mulher. Depois de um tempo, o esposo pediu o divórcio e vai casar com outra. E aí? Tá entendendo? Orar eu orei, mas ele não quis voltar. A escolha é do teu esposo, a escolha é da tua esposa, a escolha é nossa. Oramos por família, oramos por. Eu fico vendo vocês pedirem, ore pelo meu casamento, como se eu fosse resolver. Mas não vou resolver se teu marido não quer voltar, gente. Não adianta, se a tua esposa não quer voltar para ti, então a escolha é deles. Eles fizeram uma escolha de ir embora, eles fizeram uma escolha de não estar contigo, que nem a vida com Jesus. Um escolhe viver com Jesus, outros escolhem a viver com o mundo, viver com outros deuses, né? Fizeram suas escolhas. Estão entendendo? Então as pessoas chegam, oro pelo meu marido voltar para mim, mas eu oro. Mas se ele não quer voltar, é uma escolha dele. E eu tenho que respeitar as escolhas dos outros. Você tem que respeitar a escolha do teu marido. Você tem que respeitar a escolha do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Como é que pode você querer uma pessoa obrigada? Uma pessoa que eu orei para que o casal se reconciliasse, houve ali o perdão, né? Se reconciliaram. Mas depois houve a separação de volta, de novo. E ainda foi. Sabe o que aconteceu? Além de se separar, se divorciaram. O varão pediu o divórcio. Pediu o divórcio e já vai casar com outra pessoa. E tá entendendo? Ele fez uma escolha de quê? De não viver mais com a mulher dele. Com filhos, com família, né? Com uma vida construída, com uma aliança construída. Ele quebrou a aliança. Ele quebrou, não quis mais viver com a esposa dele. E bloqueou ela em tudo quanto foi meu Deus do céu, para mim é meninice. Um homem que tem filhos com uma mulher, um homem que viveu não sei quantos anos com uma mulher, depois bloqueia aquela mulher. Isso para mim gente, não é pessoas maduras não, de entendimento. Porque você não querer viver mais com uma pessoa não significa que você vai deixar de falar com a tua esposa, com a mãe dos teus filhos, com o pai dos teus filhos. Pelo amor de Deus, gente, que entendimento isso? Não tem amadurecimento nenhum. Amadurecimento nenhum, né? Porque uma pessoa madura, olha, não deu mais certo, mas vamos ser amigos, vamos conversar sobre nossos filhos. Sabe o que eu acho errado? Mães que incentivam seus filhos a ter raiva dos seus pais. Ou pais que incentivam seus filhos a ter raiva da sua mãe. Meu Deus, errar, todo mundo erra, gente. Mas você não pode chegar com teus filhos e dizer, olha, tua mãe errou, tua mãe foi errada, a tua mãe foi culpada. Você está colocando sentimento na vida dos teus filhos contra a vida da sua própria mãe. Você está fazendo os teus filhos ter raiva da mãe deles. E a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Então você não pode fazer os teus filhos desonrar a tua esposa, que são mãe deles. Tá entendendo, gente? Separou, não deu mais certo, não deu mais certo. Mas não fique colocando filhos contra pais, contra a esposa, contra o esposo, contra o seu pai, que isso aí não agrada a Deus, não agrada. Você está entendendo? Deixa Jesus falar, que ele sabe com quem está falando aqui. Porque você já prestou atenção quando numa separação, a primeira coisa que mulheres fazem é colocar seus filhos contra os pais. A minha filha, ela viveu vários relacionamentos e não deu certo. A primeira coisa que eu digo para ela, não coloque seus filhos contra o pai. Não coloque. Porque está fora da palavra de Deus, né? Criança, ela tá no entendimento de aprender a honrar pai e mãe. E não crescer com ódio do seu pai, crescer com ódio da sua mãe, crescer como inimigo do seu pai. Gente, eu conheço mulheres que ficam contando problemas de adulto para criança, né? Para os seus filhos. Eu conheço mulher que me pede oração, que fica expondo a vida errada do pai para aquela criança. E as crianças estão crescendo já com raiva do pai.
Gente, isso não é de Deus, não. Aí tá querendo. Como é que pode uma mulher pedir oração pro seu marido ser liberto e ela mesma tá colocando os seus filhos contra aquele marido? Como é que pode isso, gente? Então, eu trabalho com famílias, eu trabalho com orações por famílias, com aconselhamento, e eu digo, você não pode. Aí são crianças, aí tem mães que desabafam para suas crianças de 10 anos, de 7 anos, de 8 anos, tá lá desabafando, teu pai é isso, teu pai é errado. Se tem homens assim, não sei, porque quem me procura mais é as mulheres, né? Por isso que eu tô falando das mulheres, gente, né? Se tem homens assim, eu não sei, mas eu tô falando porque as mulheres me procuram mais. Aí fica falando, eu desabafo para minha filha. Eu conheço uma mãe que a filha descobriu o adultério do pai na virtualmente, né? Mexeu no computador, descobriu um monte de foto do Senhor e disse: não coloca teus filhos contra esse homem. Não coloca, não desperta o ódio dos teus filhos por esse homem, não, entendeu? E o tem mais. Ela vive com ele até hoje. Nessa vida de aparência, nessa vida de adultério, nessa vida, ela sabendo da mentira dele, ela colocando os filhos contra ele, porque está sofrendo, os filhos vendo ela ser agredida, que já viram. Eu digo, o que eu vou orar? Eu vou orar, né? Como eu oro, mas a decisão é dela. Você quer viver esse sofrimento, você quer viver essa vida. Então, gente, nós oramos, mas a escolha é de vocês. A escolha é nossa. Foi isso que Jesus disse. O convite é feito, mas ou você aceita esse convite ou você não aceita. Ninguém pode obrigar você a aceitar nada. Nem Jesus te obriga, né? Então vamos continuar. Depois enviou os outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado. Quando eu li isso na madrugada, gente, eu digo: meu Deus, tudo já está preparado para a vinda de Jesus. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado. Meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto, vinde as bodas. Então, tudo está preparado, gente. A única coisa que falta é Jesus aparecer nessas nuvens e nos arrebatar. Tudo está preparado, gente. A mesa está preparada, o banquete está preparado, a festa está preparada, os convites estão sendo feitos. Ou você escolhe, ou você aceita ir para esse banquete, ou você não aceita, né? Mas tudo já está preparado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não vejo a hora desse acontecimento. Eu não tenho mais nada nessa vida, gente, que eu anseie que não seja o arrebatamento. Tenho meus sonhos, meus projetos, meus planos, mas o arrebatamento para mim é prioridade na minha vida. O arrebatamento para mim é o que eu mais quero. Eu não quero perder esse grande evento. Eu não quero perder essa grande festa, gente. Quem quiser perder, que perca. A escolha é sua. Mas eu não quero. Eu não quero ficar para a grande tribulação. Eu não quero ficar para tudo que vai acontecer para as estamos nos princípios das dores. Eu não quero ficar para as dores. Não, pelo amor de Deus, gente. Se está doendo agora para nós, imagine na grande tribulação. Ah, meu Deus do céu. Às vezes eu vou para alguns lugares, eu fico escutando as pessoas falar, né? Algumas coisas que está acontecendo no mundo. Como são pessoas que não entendem a palavra, eu fico calado, fico só ouvindo, fico só em oração, né? A gente tem que. Nem todo canto a gente prega, nem todo canto a gente fala de Deus. Tem um momento certo para falar da palavra de Deus. Tem um momento certo para fazer o convite, né? Porque se você fizer convite para esse banquete no momento errado, aí é que as pessoas não querem mesmo. Então sempre tem a hora certa, né?
Então vamos continuar. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. Olha aí, o convite é feito, meu querido. O convite é feito. Mas o que foi que aconteceu? Foram para o campo, foram para o comércio, foram cuidar da sua vida, foram cuidar dos seus interesses. Não se preocuparam, não estão nem aí para esse grande evento, não estão nem aí para o arrebatamento. Foram para o campo. O que foi para o campo? O que foi? Eles foram trabalhar. Eu ir para um banquete, eu ir para uma festa, eu ir para esse convite que Jesus está fazendo, vou nada, eu vou cuidar do meu trabalho, vou cuidar do meu casamento, vou cuidar dos meus interesses, né? Às vezes você não vai, às vezes quando eu sou convidada para algum aniversário, nem todas as vezes eu vou. Por quê? Porque eu vou cuidar dos meus interesses. Tem algo para mim fazer, então não posso ir, né? Então tem momentos que é assim. Só que com Jesus é diferente, gente. Com Jesus a gente tem que renunciar aos nossos interesses. O trabalho, o meu tempo, a minha vontade, o que eu quero para estar nesse grande evento. Então o convite é feito, mas você tá aí. Não, eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou cuidar de casar, eu vou cuidar de construir a casa, eu vou cuidar dos meus interesses. Eu não quero servir a Jesus, eu não quero seguir a Jesus, eu não quero o arrebatamento, eu não quero o céu, né? Eu quero o mundo, né? Às vezes as pessoas dizem, não, eu não quero morrer. Quando diz que não quer morrer, é porque está querendo o mundo e não quer a vida eterna, né? Não quer essa vida com Cristo. As pessoas vivem para o mundo, não vivem para Deus, não vivem para Cristo. As pessoas vivem para si. Então o convite foi feito, mas o que foi que eles disse que eles porém não fazendo caso. E é isso que fazem. Jesus está chamando, Jesus está convidando para esse grande evento, para o arrebatamento, para essa grande festa. Mas as pessoas estão cuidando dos seus interesses. Não estão nem aí fazendo, não estão nem aí para esse convite. Poucos que deixam o seu campo, deixam a sua vida, deixam a sua vontade para ter relacionamento com Deus, para ter relacionamento com Cristo, para estar nesse banquete. Porque se você não renunciar a si mesmo, não tem como viver com Cristo. É que nem um casamento. Casamento, o homem vai renunciar à vida dele de solteiro para viver uma vida de casado. A mulher vai renunciar à vida dela de solteira para viver o relacionamento de casado. Então, para mim viver com Cristo, eu tenho que renunciar a minha vida com o mundo para viver a vida com o céu, para viver a vida com Cristo. E as pessoas dizem que tem Cristo na sua boca, mas não tem no coração, não tem relacionamento, não tem renúncia, gente. Tem muita gente que fala o nome do Senhor, mas fala. Deus tá, eu sempre digo isso para Deus. Deus, o seu nome está sempre na nossa boca, na boca dos outros, né? Das pessoas. Mas relacionamento é diferente do que você falar de alguém, né? Do que você falar de uma pessoa. Se relacionar significa você conhecer, é você ter intimidade, é você amar, é você se alegrar com essa pessoa, é você se entristecer com essa pessoa, é você querer bem essa pessoa. Relacionamento é você. O que o relacionamento faz? Faz você conhecer a pessoa. Você não vai me conhecer se não tiver relacionamento comigo, convivência comigo. Chegar ao ponto de você ver a minha intimidade, ver a minha alma, ver o meu caráter, verdadeiramente ver quem eu sou. Então nós temos que ter esse relacionamento e saber que verdadeiramente o que Cristo representa na minha vida. E o que eu represento para Cristo. Às vezes você não sabe o que você representa para Cristo. O que você representa para Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Você representa aquele que ele veio te salvar, aquele que veio te amar, quando muitos não te amavam, não me amavam, quando ninguém nos dava valor, por causa dos nossos pecados, ele veio te amar, sabendo que você era pecador, que era pecadora, que eu era pecadora, que nós éramos pecadores, ele veio nos amar, não era porque a gente era perfeito, não, ele veio nos amar porque ele, louvado seja o nome do Senhor, veio mudar a tua história. E o amor verdadeiramente muda a história de alguém. Como muda, gente? Quando as mulheres, né? Porque as mulheres que me procuram mais, pedindo aconselhamento e falam dos seus problemas com o marido e tudo, eu só fico em alerta.
Ah, essa mulher não ama esse marido ao ponto de esse amor ter transformado esse homem. Porque só o amor pode transformar uma vida. Só o amor, só Cristo, que o amor representa Cristo, gente. O amor é Cristo, né? Jesus nos amou de tal maneira que ele deu a sua vida dele por nós. Deus te amou de tal maneira que deu o seu próprio filho por nós. Então, o amor, quando uma pessoa não consegue transformar a vida dos outros por causa do amor, é porque ela não ama ao ponto de haver uma transformação naquela vida. Porque o amor, gente, o amor ele consegue te transformar, te conquistar, te alegrar quando você está triste. O amor ele consegue fazer na tua vida suprir as tuas necessidades, né? O amor ele consegue te consolar, ele consegue te corrigir de uma maneira que você vai entender e não vai se machucar, e não vai se magoar, e você vai se libertar daquele erro. Porque eu vejo muitas mães que amam seus filhos, mas não conseguem, com aquele amor, resgatar aquele filho. Ama tanto o filho, mas não consegue. Por quê? Porque elas pegam com seu amor, elas impõem que eles sirvam a Jesus, elas impõem que eles obedeçam a Jesus, elas obrigam praticamente, né? Tem mães que querem obrigar seus filhos, obrigar o seu marido a orar. Tu tem que orar, né? Obrigar, isso não é amor. Jesus, ele fez o quê? Um convite. E a escolha é minha e sua. Ou você aceita ou você não aceita. Então, muitas das vezes, as mães ainda não conseguiram a libertação dos seus filhos porque estão lá querendo obrigar os seus filhos. Olha, você vai para o inferno, você tem que orar, você tem que ir para a igreja. As mães estão sufocando os seus filhos. Entendeu? E a mulher está sufocando o seu marido. Seu marido está no erro, aí chega em casa aquela mulher todo o tempo falando do erro do marido. Todo o tempo sufocando o marido. Tu tá errado, tu é isso, tu é aquilo. E diz que ama o marido, hein? E diz que ama. Aí o que que faz? Esse homem, em vez de ficar em casa, ele vai querer voltar para a rua. Ele vai querer ir lá para aquela que está dizendo que ama ele, né? Tá falando o que ele quer ouvir. Você tá entendendo? Então não adianta, mulher, tu tá aí julgando teu marido, condenando teu marido, acusando teu marido, falando mal do teu marido e dizendo que ama ele. Se tu ama ele, pode ter certeza que tu vai conseguir transformar esse homem através do amor, porque Jesus é o amor, entendeu? Eu tenho um exemplo da minha própria mãe, gente. Meu pai, ele era prostituto. O meu pai era prostituto, mas a minha mãe, com amor. O meu pai ia se encontrar com a amante impecável, cheiroso. Porque a minha mãe lavava, passava a roupa dele, ele saía cheiroso demais para encontrar com a amante. A minha mãe lá, e ela falava, minha filha, o teu pai sempre saiu impecável, sempre. Ia encontrar com a amante, hein? Ia encontrar com a amante. Sabe o que aconteceu, gente? Esse amor da minha mãe, eu nunca vi a minha mãe fazer uma comida com raiva. Eu nunca vi a minha mãe passar as coisas na cara do meu pai. Eu nunca vi a minha mãe deixar de cuidar do meu pai porque ele ia se encontrar com outra mulher. Eu nunca vi isso. E o que aconteceu? Chegou um belo dia que meu pai se arrependeu. Chegou um belo dia que meu pai disse para minha mãe: Você é minha mulher, você me aturou, você me amou, você me ajudou a me libertar, você suportou tudo isso que eu fiz com você. E eu vi a transformação do meu pai, ele honrar a minha mãe. Ele nunca escondeu, ele sempre disse: Eu fiz a tua mãe sofrer, hoje eu não faço mais. Gente, ele falava para todo mundo como a minha mãe venceu. Eu vi isso na minha família. Eu vi isso na minha mãe, na vida de casamento da minha mãe e do meu pai. E eles nunca se divorciaram, nunca se separaram. E o final da vida da minha mãe e do meu pai foram felizes, gente. Foi o meu pai honrando a minha mãe. A minha mãe não podia sair de casa. Oh, meu Deus do céu, que meu pai sentia falta. A tua mãe está demorando. Oh, Jesus. Então, teve um tempo na vida da minha mãe que foi esse sofrimento. Mas depois o amor dela resgatou ele. E o que que aconteceu?
ela viveu feliz com meu pai. O meu pai fazia café para minha mãe ficava dormindo. Quando ela acordava, o café estava pronto. Oh, meu Deus do céu, gente do céu, ele só não fazia comida, mas ele sabia fazer café. E lavava os paninhos, ajudava ela na casa quando ele ficou aposentado, sabe? E viveram felizes no final da vida. Viveram felizes, amando um ao outro, sabe? Se respeitando um ao outro. Ele honrando ela, porque ela amou ele. Ela amou e venceu. E venceu. O amor é isso, gente. Ah, Jesus, falar dos meus pais da saudade. Mas vamos lá, vamos continuar para terminar. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. E os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se, entristeceu, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as boldas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Oh, meu Deus do céu! Agora analisemos nossa vida. Nós estamos em condições de dignos para esse banquete? Nós estamos limpos pela palavra? Nós estamos santificados? Nós estamos tendo relacionamento com Deus, vivendo com Deus? Nós somos dignos do arrebatamento? Analise sua vida que eu analiso a minha. Então a gente tem que ser digno desse arrebatamento. Se muitos vão ficar para a grande tribulação, por quê? Porque não estarão dignos. Não estarão dignos. Estão entendendo? Então diz: e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então o convite é para os maus e é para os bons. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, não é verdade? Então ele chama todos, chama todos. Jesus chama todos para a salvação. Jesus chama todos para o reino do céu. Jesus chama todos para esse banquete. Ele não chama só os bons e os perfeitos, não, gente. Ele chama os bons e chama os maus. O arrependimento, a salvação é para todos. O perdão de Deus é para todos, gente. Todos temos a oportunidade de receber o perdão. Todos nós temos a oportunidade do arrebatamento. Todos nós temos a oportunidade da salvação. Tanto os maus como os bons. Escute, e diz: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes de núpcias. Quer dizer que aquele homem não estava preparado. Não estava preparado para o arrebatamento, não estava preparado para o banquete, não estava preparado para estar sentado à mesa. À mesa, e olha, escute, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas. E nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lembra lá? Eles chamam os bons e eles chamam os maus. Mas se nós não estivermos com as vestes da noiva, né? Oh, maravilha! As vestes da noiva para o noivo, nós seremos lançados dessa festa. E o lugar onde vamos ser, que serão lançados, que em nome de Jesus nós não vamos, será lugar de tormento, será o lugar de ranger de dentes, será o lugar de sofrimento, gente. Então Jesus hoje te convida. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus está chamando a todos, mas quando for para o arrebatamento, somente os escolhidos serão arrebatados. Você está entendendo? E os que ficarem irão passar por esse ranger de dente. Oh, meu Deus! Vão passar pelas dores da grande tribulação. Então a escolha é agora, a decisão é agora. Ou você escolhe participar da vida com Deus, da vida com o Cristo, ou você escolhe ficar para a grande tribulação, né? E ainda assim haverá a oportunidade de salvação, que será pelas dores
que será pelas dores. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É triste, né? E no arrebatamento será poucos escolhidos. Não serão todos que são chamados que irão participar do arrebatamento. Então, aquele que não está preparado, não está com as suas vestes, prepara-te, ó igreja, para encontrar com teu Deus. Aquele que não está se preparando para encontrar com o teu Deus, com o nosso Deus, com o nosso Cristo, vai viver dores, ranger os dentes de tanta dor. Ó Jesus amado, entendemos a palavra? Entendemos a palavra, então que possamos estar preparados. Preparado com as vestes preparadas para o arrebatamento, para esse banquete. Amém, gente? Vamos encerrar que